Boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Francisco. Somos o grupo de farmácia e ficamos com o tema de corticoides. Agora eu vou fazer a apresentação dos discentes do grupo. O grupo é composto por Daniela de Freitas Machado, João Francisco Barros Moraes, que sou eu, Ellen Yasmin Cardoso de Oliveira, Lucas Vinícius Alves Dornelas, Sabrina Lima Souza. Para iniciar o trabalho, vamos primeiro fazer uma definição do que são os corticoides. Eles também são conhecidos como glicocorticoides e corticosteroides. Eles são fármacos análogos ao cortisol ou à cortisona. O cortisol e a cortisona ele é o hormônio produzido naturalmente pelo corpo. E esses análogos, eles tentam fazer uma reprodução, uma imitação dele. E esse hormônio ele é produzido pela suprarrenal, pela glândula suprarrenal. Eles são usados geralmente, para o tratamento de doenças inflamatórias, alérgicas, imunológicas e até mesmo para combater o câncer, alguns tipos de câncer. Em questão do formato, eles são hormônios esteroides. Você pode voltar, Yasmin, só para... eles são hormônios esteroides aqui. Você volta naquela lá do cortisol mesmo. Então, aqui é para a gente dar uma analisada no formato dele, na estrutura química. Eles são hormônios esteroides, não anabolizantes, não sexuais. Ele possui uma estrutura com um núcleo esteroide formado por 4 anéis, aqui, fusionados, que não permitem a movimentação. Possui 17 átomos de carbono e eles remetem ao seu percussor, que é a molécula de colesterol. Pode passar agora, Yasmin. Aqui é a imagem do colesterol, que é o percussor da maioria dos hormônios. Os humanos eles produzem todos os seus hormônios esteroides a partir do colesterol. A síntese desses hormônios requer a remoção de alguns ou de todos os carbonos das cadeias laterais. São essas cadeias aí que vocês estão vendo, acima do carbono 17. A remoção da cadeia lateral ocorre na mitocôndria dos tecidos estereodogênicos. Aí você pode passar, Yasmin. Agora, falando um pouco do local de produção. Eles são produzidos nas glândulas adrenais ou suprarrenais, que ficam localizados acima dos rins. Não toda a totalidade da glândula ela não produz apenas o cortisol, ela produz outras substâncias também, por isso que ela é dividida em córtex e medula. A região de nosso interesse aqui é o córtex, ele é dividido em três partes, como vocês podem ver nessa imagem aqui da esquerda, que é a zona glomerulosa. Essa zona ela é responsável pela síntese de mineralocorticoides. Aí tem a zona fasciculada, que é responsável pela síntese de corticoides, né, do cortisol. E tem a zona reticular, que é a síntese dos andrógenos. Essa parte aqui da medula, quando ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático, ela secreta a adrenalina, né, na sua maioria das vezes, e também a noradrenalina. E outras pesquisas, elas indicam que outros órgãos serão responsáveis por também produzir glicocorticoides, como coração, pele e intestino. Aí, Yasmin, você pode passar. Agora, falar um pouco de biossíntese, né, desses hormônios. Como eu havia dito, o colesterol ele é o percussor desses hormônios. E a ida de colesterol até desses hormônios passa por algumas transformações enzimáticas. O primeiro passo inicia na membrana interna da mitocôndria, onde o colesterol é convertido enzimaticamente em pregnenolona pelo citocromo CYP11A. E para que isso aconteça, esse colesterol ele tem que ser transportado a partir da membrana mitocondrial externa pela proteína reguladora esteroidogênica aguda. Em humanos, a pregnenolona ela é enviada ao retículo endoplasmático rugoso, e só aí que
molécula é convertida em 17-alfa-hidroxipregnolona pelas enzimas 3-beta-HSD e CYP17, respectivamente. E em seguida vai acontecer algumas hidroxilações, né, através do processo, até serem gerados os esteroides, incluindo os mineralocorticóides, os glicocorticóides e os hormônios sexuais. Tudo através do colesterol. Pode passar, Yasmin. Agora, falar um pouco do mecanismo de controle desse hormônio. A regulação e a síntese, ela acontece no hipotálamo pituitário, no eixo hipotálamo pituitário adrenal, HPA. Em condições fisiológicas, os níveis de glicocorticoides variam ao longo do dia. E esse hormônio ele fica mais elevado em momentos de alta atividade. E quando acontece esse momento de estresse, né, que é quando o organismo vai fazer uma reação. Os níveis circulantes de glicocorticoide, eles se elevam nesses momentos. E quando isso acontece, as células localizadas nos núcleos paraventriculares do hipotálamo, eles secretam um fator liberador de corticotropina, CRF, que aqui está CRH, mas na maioria dos livros eu encontrei como CRF. E vasopressina, AVP, não foi colocado aqui. Esses dois receptores, esses dois produtos químicos, eles vão atuar em receptores na hipófise e eles vão atuar em receptores específicos, que são o CRF1 e AVPR1B, respectivamente, né? Aí, a hipófise, ela vai, após, né, essa entrada desses produtos químicos nos receptores, ele vai induzir a produção do adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Aí o ACTH, ele é potencializado pelo AVP-R1B. O adrenocorticoide liberado, ele ativa seu receptor específico lá no córtex adrenal, já lá na suprarrenal. E após a ativação desse receptor na adrenal, ele induz a síntese de enzimas estereogênicas, bem como o transporte do colesterol, né? Como eu já havia falado, ele é o precursor da maioria dos hormônios, esteroides. E na presença de níveis elevados de glicocorticoides, os mesmos atuam nos seus receptores paraventriculares do hipotálamo e da adenopófise para reduzir a secreção do adrenocorticotrófico, para diminuir, né, a produção, quando, vamos dizer assim, aconteceu a atividade de precisar dos hormônios, aí essa atividade vai ser cessada quando ativar o objetivo, né? Aí vai ser ativado esse processo que é denominado feedback negativo. Ele é importante em situações de hiperatividade do eixo HPA. Agora, pode passar, Yasmin. Agora eu vou falar um pouco das formas farmacêuticas, né, que são os tipos de glicocorticoides encontrados para a compra, para fazer a administração, tanto no uso hospitalar como no uso mesmo normal. Pode ser encontrados os glicocorticoides orais ou intravenosos, eles são administrados, né, em tratamentos sistêmicos. Os corticoides inalatórios, eles são pouco absorvidos e muito utilizados para tratamento de asma. Tem os intranasais, usados principalmente para o tratamento de rinite e sinusite, os tópicos, usados como, por exemplo, algumas doenças de pele, os mais utilizados são os cremes e as pomadas, os de colírio, e os injetáveis, que são para alterações osteomusculares, condições alérgicas, dermatológicas e também algumas doenças com falta de colágeno. É isso. Boa tarde, o meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouco sobre a função dos corticoides, tá bom? A principal função do corticoide é a função de regulação. A sua função natural no organismo é a produção e degradação de nutrientes, como, por exemplo, açúcares, proteínas e gorduras. Essa função ela contribui para o equilíbrio desses nutrientes no corpo.
Os corticoides também aumentam a disponibilidade de energia para que ajude o organismo a combater doenças. Eles também apresentam uma ação anti-inflamatória. O corticoide é o anti-inflamatório mais potente conhecido e também tem uma função imunossupressora. O que isso quer dizer? Eles diminuem a capacidade de defesa do organismo, impedindo uma resposta exagerada do organismo contra agentes agressores. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas e eu vou estar próximos slides, beleza? Para começar, eu queria tratar com vocês sobre a utilização. Onde é que a gente pode encontrar corticoides? Então, eles são encontrados em comprimidos, em pomadas, em soluções ou em injetáveis. E eles são utilizados como remédio, tem função anti-inflamatória e imunossupressor. E nos próximos slides a gente vai estar tratando um pouquinho e encontrando. Os corticoides, eles são divididos de acordo com o tipo, com os tipos de esteróides que são produzidos pelas glândulas suprarrenais. E aí, eles podem ser divididos em dois tipos de hormônios, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. E aí, pode passar para os próximos slides. Aí. A gente tem dois exemplos, o cortisol e o aldosterona. E aí, o cortisol em si, são produzidos e são secretados pelo córtex adrenal. Eles são fundamentais para alguns órgãos e sistemas. Eles também participam em funções metabólicas, como cardiovasculares, imunológicas e homeostáticas. Eles são um sinônimo de glicocorticoides é o cortisol, sendo muito importante e produzido de maneira natural. E é reagente que, após diferentes modificações na molécula de cortisol, dão origem aos demais glicocorticoides, que também são naturais ou sintéticos, beleza? Os glicocorticoides, eles estão presentes em fármacos que são utilizados como imunossupressores e anti-inflamatórios. E eles são fundamentais em diversos tratamentos, em especial ao tratamento de doenças autoimunes como o lúpus, beleza? Beleza. Aí agora a gente tratando um pouco sobre os mineralocorticoides. Só um instante. Eles são hormônios esteroides que também participam na regulação de sódio e água corporal por meio da regulação do transporte de sódio em tecidos epiteliais. Outra importância está associada aos efeitos que exercem sobre o sistema nervoso central e o cardiovascular. O principal mineralocorticoide humano é a aldosterona, né? Que está aí na imagem que a gente pode observar. E ele desempenha papel crucial na regulação da pressão arterial e homeostática eletrolítica, beleza? A ação da aldosterona nos tecidos epiteliais são o canal de sódio sensível à amilorina, responsável pelo equilíbrio de sódio, e o receptor de mineralocorticoide, beleza? Pode passar para o próximo slide? Aí, obrigado. E aí eu quis tratar um pouquinho sobre cortisol, porque é um dos mais conhecidos e famosos, e é importante a gente tratar um pouquinho sobre ele. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse devido ao alto aumento da concentração quando se está no limite, causando danos ao organismo. E em quantidades normais, o cortisol é responsável pelo instinto de luta ou fuga, além de participar de processos vitais no corpo. Ou seja, em condições normais, o cortisol é importante e ele não é maléfico. Porém, se você está em um ambiente de estresse contínuo, se você está se submetendo a situações de estresse contínuo, o cortisol ele vai estar em um nível elevado, causando danos ao seu organismo. E aí, por quê? Porque se você, quando você precisa do cortisol, ele libera e ele dá preferência
aquela situação que você precisa desse instinto de luta ou fuga. Ou seja, todas as outras reações que acontecem no nosso corpo, elas ficam em segundo plano, deixando que a liberação do cortisol esteja em primeiro plano. Ou seja, a longo prazo, se torna maléfico. É capaz de estimular o fígado a converter gordura em glicose, regular a pressão sanguínea, auxiliar na formação de novas memórias e participar no processo da digestão. Beleza? Pode passar. Aí, obrigado. Tá, agora vamos tratar um pouquinho sobre a situação de estresse. Em situação de estresse, o organismo libera o cortisol, né, e a adrenalina, devido às glândulas suprarrenais que ficam em movimento, aumentando o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. Além de tensionar os músculos e aumentar o foco, o estresse é responsável por uma exploração de energia graças a uma descarga de adrenalina. Além da produção de glicose no fígado, após uma situação de estresse, o cortisol deverá voltar ao seu nível normal. Porém, em constantes níveis de estresse, como a gente já havia comentado, o cortisol alto permanece por mais tempo, podendo gerar sintomas físicos como problemas digestivos. Essa situação é explicada devido à prioridade do corpo em resposta ao estresse, fazendo com que qualquer coisa que não seja essencial para a sobrevivência imediata fique em segundo plano, beleza? E aí a gente tem o cortisol baixo. Então, quando o cortisol está baixo, vários efeitos ruins podem ocorrer no organismo, sendo causado principalmente pela disfunção das glândulas adrenais, por depressão crônica, inflamação, infecção ou tumor. Dentre os sintomas que o cortisol pode causar, destaques alguns, vamos aí tratar sobre eles. O primeiro que a gente tem aí é a fadiga e a falta de energia, que é prejudicado pela falta de atividade e contração dos músculos. O segundo é a falta de apetite, que é prejudicado devido à importância do cortisol no processo da digestão, seguido pela febre baixa, que é prejudicado devido ao aumento da atividade inflamatória no organismo, seguido pela hipoglicemia, que é prejudicado pela dificuldade de liberação de açúcar no sangue pelo fígado. E por fim, a pressão baixa, que é prejudicado pela dificuldade de se manter líquidos e na regulação da pressão dos vasos e coração. Dando sequência, a gente tem o cortisol alto, que ocorre quando há o consumo de corticoides por períodos acima de 15 dias, ou devido ao aumento da produção do hormônio proveniente a estresse crônico ou tumor. E os principais sintomas são o aumento da sede e da frequência em urinar, aumento do peso, dificuldade na aprendizagem, lapsos de memória e perda de massa muscular, beleza? E aqui do lado eu trouxe uma imagem para a gente poder observar a molécula de adrenalina que eu acredito que diariamente participa do nosso cotidiano, beleza? Pode dar sequência aí. Aí, obrigado. Tá, doenças. Indicado preferencialmente nas reações inflamatórias, em alguns casos de impressão, algumas das doenças que se apropriam do uso dos corticoides são alergias, asmas, doença de Addison, doença de pele, edema cerebral, esclerose múltipla, gota e leucemia e linfoma, lúpus e rinite alérgica. Essas são as principais doenças, né, que vão acontecer e o uso de corticoides, tá bom? E aí, eu queria também, antes de destacar sobre as doenças de Addison, que os corticoides também fazem parte de medicações utilizadas em imunossupressores, né? Como também usados em transplantes para evitar que o corpo rejeite um novo órgão, ou antiemético. Essa palavra é meio complicada. Diminuindo a náusea e vômitos. E em tratamentos, é que o uso de corticoides normalmente é por período curto, porque em períodos longos a gente percebeu que o corticoide alto pode causar alguns danos. E se for necessário a utilização de corticoides em períodos longos, é necessário outros medicamentos para evitar que efeitos colaterais possam surgir, beleza? E aí a gente vai tratar um pouquinho agora sobre a doença de Addison.
e que o nome é dado à condição em que glândulas suprarrenais, chamadas também de glândulas adrenais, né, não conseguem produzir quantidade suficiente de hormônios. E ela foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês Thomas Addison, né, homenagem aí, né, em 1849. E essa doença, ela ocorre em cerca de 4 pessoas a cada 1.000 anualmente. E ela pode ocorrer em qualquer idade entre pessoas em ambos gêneros. Ellen, posso só pedir para você passar a próxima slide só para ver se está no próximo? Não, pode voltar. Aí. Tá, aí eu vou estar fazendo uma leitura aqui de um trecho sobre como foi classificado a doença, tá? A doença de Addison é insidiosa, geralmente por hipofunção progressiva do córtex adrenal. Produz vários sintomas, incluindo a hipotensão e hiperpigmentação, e pode causar crise adrenal com colapso cardiovascular. O diagnóstico é clínico e encontrado altas concentrações de hormônio ACTH, que já foi citado pelo João, né? E baixas concentrações de cortisol no plasma. O tratamento depende da causa, mas geralmente é feito com hidrocortisona e algumas vezes com outros hormônios. Mas aí vamos dar sequência aqui, ao que está nos nossos slides, que o início dos sintomas graves se dá pela crise suprarrenal, né? E que pode ser precipitada por infecção aguda. E nos Estados Unidos, aproximadamente 70% dos casos provém de atrofia idiopática do córtex adrenal, imaginando dessa forma que é por causa do processo autoimune. E aí a gente pode destacar também que as demais porcentagens são provenientes da destruição das glândulas adrenais por tumor, amiloidose, hemorragia, necrose inflamatória ou granuloma, desculpa aí, tuberculose e estoplamatose, tá bom? E é possível também que fármacos que são capazes de bloquear a síntese de corticoides, como o cetoconazol, causem a hipoadrenocorticismo, tá bom? E aí, a doença de Addison, ela ocorre de maneira a ocorrer com outras doenças como a diabetes mellitus ou hipotireoidismo na síndrome de deficiência poliglandular. Pode passar, Ellen. Tá. E aí, a gente tem dois tipos da doença de Addison, né? Elas ocorrem de duas maneiras. A primeira é a insuficiência adrenal primária e a segunda é a insuficiência adrenal secundária. E eu vou estar tratando com vocês de maneira bem breve sobre um pouquinho sobre as duas. A primária ocorre quando o córtex das glândulas suprarrenais sofre algum tipo de dano, fazendo com que seja impossível a produção de hormônios em quantidades apropriadas. Esse tipo de doença de Addison ocorre devido a problemas autoimunes. Células de defesa do organismo enxergam o córtex adrenal como um agente invasor, e assim acaba atacando e prejudicando suas funções. E aí, existem outros motivos, também sangramento das glândulas, tuberculose ou propagação de um câncer para as glândulas, beleza? E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre a secundária agora, que ela ocorre quando existem problemas relacionados a glândulas pituitárias, sendo essa responsável pela produção do hormônio ACTH, capaz de estimular o córtex adrenal na produção de seus hormônios. Caso a produção de ACTH esteja de alguma forma prejudicada, os hormônios que são produzidos pelas glândulas suprarrenais terão uma queda de suas quantidades no corpo. E aí, um outro fator comum nesse tipo de insuficiência é a interrupção de maneira abrupta do uso de medicamentos corticoides. Situação essa, né, que é bastante comum em pacientes que estão em tratamento de doenças crônicas, como a asma, beleza? Dando sequência. Pode passar. Aí, obrigado. Não, opa. Voltando. Sintomas.
Tem como voltar um slide? Acho que deu um travado, tá? Mas aí os principais sintomas, né, da doença de Addison, é, eles se desenvolvem lentamente no período de meses. E pode incluir desejo por consumo de sal, diarreia, dor muscular, fadiga, fraqueza e perda de pelos no corpo. E aí, dando sequência, os exames. Existem duas formas principais de exames para conferir para a confirmação da doença de Addison, sendo os testes laboratoriais iniciados com cortisol sérico e níveis plasmáticos de ACTH pela manhã confirmam a insuficiência adrenal. E testes provocativos são utilizados para demonstrar a incapacidade do ACTH exogênio de elevar o cortisol plasmático. Pode dar sequência? Aí. E aí o tratamento. O tratamento da doença de Addison se resume a uma terapia de reposição hormonal a fim de corrigir os níveis de hormônios esteroides que o organismo não é capaz de produzir. E é importante destacar que mesmo com as opções de tratamento que podem melhorar os sintomas, o paciente provavelmente terá que conviver com o uso delas pelo resto da vida. Dentre as opções de tratamento inclui o corticosteroides orais, injeções de corticoide, terapia de reposição de androgênio. Pode passar? Aí. E aí vamos tratar um pouco sobre as complicações. Caso a doença de Addison não seja tratada de maneira correta, é possível que haja complicações à saúde. Dentre as possíveis consequências destacam-se anemia perniciosa, diabetes, hipofunção ovariana em mulheres, hipoparadioidismo, insuficiência testicular nos homens, tireoide de Hashimoto e tireotoxicose. Pode passar? Tá. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bem, olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu me chamo Sabrina, fiquei responsável para abordar com vocês um pouquinho sobre algumas síndromes, além da de Addison e algumas das problemáticas, além das que o Daniel falou, sobre decorrentes do uso e produção em excesso dos corticoides e glicocorticoides em especial, porque eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esse tema. Pode passar. Bem, para começar, a gente sabe que os corticoides melhoram a qualidade de vida de milhares de pacientes alérgicos, mas que, assim como todos os outros medicamentos que os pacientes fazem uso, é preciso ter um pouquinho de cuidado. Na verdade, é preciso ter muito cuidado, porque os corticoides acabam tendo efeitos e efeitos colaterais que podem se tornarem muito piores com o uso indiscriminado e sem acompanhamento, acarretando em uma série de sintomas que podem ser caracterizados em síndromes, como a de Addison, a de Cushing, a de Creutzfeldt. Eu vou falar sobre as duas últimas nos próximos slides. Mas nesse caso, não é só a alergia que se torna resistente, como também podem vir à tona os males mais sérios, como a diabetes, que o nosso colega citou anteriormente. Ou seja, o acompanhamento médico ou de um especialista farmacêutico é muito importante, porque com eles o paciente vai conseguir uma orientação segura de como interromper o uso dos corticoides de maneira gradual e segura, para evitar que esses efeitos colaterais eles se agravem para problemas mais sérios. Mas não só por isso, porque a interrupção brusca do remédio pode causar diversos problemas. Então, não é só usar de maneira consciente e orientada. Você usa de maneira consciente e orientada, mas até quando você vai parar o uso do medicamento, é preciso cuidado e orientação, porque isso vai evitar que o paciente acabe sofrendo com alguns problemas como taquicardia, choque, desidratação e até correr o risco de morte, que são, a gente fala dos efeitos colaterais comuns, mas esses são mais graves, mas podem sim também acontecer. Isso tudo acontece basicamente porque o corpo demora mais ou menos uns 2 dias para entender que ele precisa desse cortisol que nós naturalmente produzimos. Então, na falta desse medicamento, o corpo pode acabar entrando em conflito e não produzindo, porque ele tinha essa taxa
sendo suprida pelo medicamento, mas como ele foi cortado de maneira abrupta, o nosso organismo não teve tempo de receber aquela informação e também não teve tempo de processar uma resposta. Então, a resposta que ele vai dar é muito mais agressiva do que se tivesse sido preparado anteriormente. A gente também sabe que os efeitos colaterais mais comuns que são descritos aí na imagem, como insuficiência da glândula suprarrenal, síndrome de Cushing, osteoporose, catarata, trombose, úlceras, enfim, muitas dessas problemáticas também são decorrentes do uso prolongado dos corticoides, porque eles acabam, como eu posso dizer, eles acabam fazendo com que o organismo se debilite com o tempo. Mas outras dessas problemáticas podem ser observadas com o afinamento da pele, gastrite, problemas nos dentes, miopia, glaucoma, catarata. E, enfim, também pode ser observado quando o corticoide é ingerido e ele interpreta que há níveis altos de cortisol, que foi o que o nosso colega João falou lá no início da apresentação, e por isso é por isso que é necessário que seja feito o acompanhamento do início, meio e fim do tratamento com esse tipo de medicamento. Pode passar. Bem, aí o que que acontece? Quando esse paciente faz o uso contínuo do medicamento e ele faz essa parada abrupta da, da, do tratamento com corticóide, corticosteroides ou glicocorticoides, tanto faz, o que que pode acontecer é um efeito rebote. Basicamente, é um dos riscos do uso incorreto dos corticosteroides, que está no fato da medicação confundir o sistema imunológico a longo prazo. Então, o paciente, como a gente tem essas substâncias sintetizadas no hormônio do cortisol, produzido pela glândula suprarrenal, e aí o paciente está usando uma medicação que é administrada, por exemplo, durante uns 2 meses, e ele acostuma o corpo de que ele não precisa mais produzir o hormônio. Então, se ele faz uma parada abrupta, ele basicamente não dá tempo do seu corpo se recuperar. Então, o que vai acontecer é a doença pode voltar repentinamente, porque o sistema de defesa do corpo desse paciente está debilitado, ou então ele pode ficar suscetível a inflamações, infecções, que podem acarretar outros sintomas mais sérios. Então, o efeito rebote é basicamente uma retomada da doença, porque o corpo teve uma parada abrupta do tratamento com os corticosteroides. Pode passar. Muito bem. Agora vou abordar com vocês um pouquinho mais sobre os glicocorticoides, dizer mais ou menos o que eles são, a regulação, a gente falou deles um pouquinho no início, agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhamento para eles. Basicamente, a gente entendeu que os glicocorticoides são hormônios esteroides sintetizados no córtex da glândula adrenal, e que eles afetam o metabolismo dos carboidratos, mas também reduzem a resposta inflamatória. Eu acho que esse é o ponto principal, a parte chave aqui da nossa discussão. Eles são caracterizados pela habilidade de se ligar com o receptor do cortisol e desencadear outros efeitos similares, mas também são distintos dos mineralocorticoides, que a gente viu anteriormente, e dos esteroides sexuais por causa dos seus receptores específicos, além das células alvas e efeitos. Eu vou estar falando sobre eles um pouquinho nos slides mais para frente. Esses hormônios, os glicocorticoides, eles regulam processos fisiológicos, incluindo a gliconeogênese, reatividade vascular das catecolaminas, respostas inflamatória, imune e atividade do sistema nervoso central. Pode passar. Muito bem, a parte mais legal de todas, que a gente vai falar sobre mais ou menos, como é que funciona o mecanismo de ação desses glicocorticoides. É um processo longo, vou tentar resumir para vocês. Basicamente, o que acontece é o seguinte: temos um receptor desses glicocorticoides, a gente vai chamar ele de GR. São receptores presentes no citoplasma que são responsáveis por influenciar os nossos cromossomos, o cromossomo 5. Esses cromossomos 5 também são no citoplasma através de um processo de splicing alternativo do RNA mensageiro, ele vai gerar dois carinhas chamados de GR-alfa e GR-beta. Eles são isoformas. A gente vai trabalhar um pouquinho com a GR-alfa, porque aqui vai estar ativando esses glicocorticoides e por isso ele vai trazer uma visão mais interessante para a gente do esquema. O GR-alfa, ele está expresso no citoplasma também, e ele atua de duas maneiras. Quando a gente tem uma ausência de ligantes, ou seja, quando ele atua
num campo em que não há a presença de glicocorticoides, ele forma um complexo heterodimérico com chaperonas, que são as HSP. Agora, quando ele está na presença de glicocorticoides, ou seja, quando ele possui esses ligandes, ele sofre modificações conformacionais que resultam na dissociação das HSP. Então, basicamente, o que vai acontecer? O nosso cortisol vai atravessar a barreira, o nosso cortisol que é lipofílico, vai atravessar a barreira da membrana plasmática e vai sofrer uma ação da enzima dependendo do tecido em que ele atravessa. Então, se esse tecido possui uma enzima de desencadeação que pode reagir ao cortisol, ela vai fazer com que ele seja inativado. Então, ele perde a funcionalidade dele, ele não consegue atravessar para a próxima etapa e cumprir a sua missão final. Ao contrário, se ele atravessa essa membrana, a barreira dessa membrana, e ele encontra um tecido que não expressa a enzima, o cortisol vai se ligar ao receptor de uma proteína, que geralmente é chamada de HSP, são as chaperonas que eu falei um pouquinho antes, e a ligação com essa proteína vai fazer com que aconteça uma inibição dos receptores de glicocorticoides. O resultado disso é, quando o cortisol chega na HSP, obviamente ele vai se ligar ao complexo da proteína receptora de glicocorticoide, o receptor se dissocia, essa dissociação vai fazer com que o HSP se ligue à proteína e dessa ligação a gente vai gerar um dímero. Esse dímero vai se difundir em cortisol e receptor de glicocorticoides. Então, a partir disso, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar, fazer com que os glicocorticoides funcionem da maneira primária como a gente tinha previsto, que é o como inibir a resposta inflamatória inicial. Pode passar. Agora falar um pouquinho de resistência. Não, volta aí rapidinho, Yasmin. Esqueci de pincelar um pouquinho sobre o uso clínico dos glicocorticoides. Basicamente, eles são indicados para casos de deficiência suprarrenal congênita, mas também adquirida. Atua no controle de inflamação de doenças reumáticas, renais, alérgicas, infecciosas, oftalmológicas, dermatológicas, gastrointestinais, hepáticas, leucêmicas, linfomas, edema cerebral e trauma cervical. Então, assim, são medicamentos com uma atuação extensa portanto, eles acabam fazendo parte do dia a dia das pessoas, porque eles atuam de doenças mais simples a doenças mais complexas, e que também são utilizados como supressores da resposta inflamatória e imune, que é o que a gente mais tem trabalhado aqui na abordagem do nosso trabalho, tendo capacidade de reduzir o número de ativação de eosinófilos, atuando como na apoptose dessas células, diminuição da síntese de algumas proteínas, mas também na redução da quantidade de monócitos, células dendríticas, mastócitos e, por fim, a inibição da formação de produtos derivados do metabolismo. Agora sim, Yasmin, pode passar. E agora, chegando na reta final aqui da nossa apresentação, vou falar um pouquinho do que acontece quando existe a resistência a esse tipo de hormônio, né, aos glicocorticoides. Basicamente, ele acontece por causa de uma síndrome que fica caracterizada pela resistência generalizada ou específica de um determinado tecido. Então, essa resistência generalizada, ela apresenta menor sensibilidade ao cortisol em todos os tecidos, mas também inclui o hipotálamo, hipófise e acarreta num feedback negativo, elevando os níveis de ACTH, que a gente viu que é adrenocorticotrófico, e do cortisol. A consequência disso, basicamente, é o acúmulo de andrógenos e mineralocorticoides, que leva a um quadro clínico que pode apresentar hiperandrogenismo, fadiga e excesso de mineralocorticoides. Mas também a resistência pode ser mais específica e por ser mais específica, a gente se observa em quadros mais específicos, como a asma, rinite alérgica, artrite reumatoide, lúpus, leucemia, enfim. Mas além disso, além dessa síndrome que é generalizada, a gente tem alguns fatores dessa síndrome generalizada que é observada em alguns tecidos específicos. A gente tem fatores também que podem estar relacionados aos estados de resistência dos glicocorticoides, como, por exemplo, concentração hormonal regulada pelo eixo hipotálamo hipófise adrenal, biodisponibilidade de glicocorticoide, que geralmente é controlada pelas duas isoformas da enzima, que eu expliquei anteriormente, que catalisa a
interconversão do hormônio da forma ativa cortisol para a forma inativa cortisol. Isso se dá basicamente porque a gente tem dentro do mecanismo de ação dos glicocorticoides, a gente tem 3 ações globais e uma não genômica. Essas ações globais, a gente tem uma transativação, que é quando acontece uma indução de genes por fatores promotores da transcrição, e uma transrepressão, que acontece uma supressão de genes e de fatores repressores da transcrição. Então, é uma ativa e uma negativa. Mas também temos a afinidade do receptor para ligação hormonal, a densidade intracelular da GR, que é o nosso receptor de glicocorticoides, dissociação desses receptores do complexo com as chaperonas, fosforilação do GR, translocação nuclear do receptor ativo, interação com a GRE, fatores de transcrição, além de poliformismo dos genes de receptores glicocorticoides. Então, assim, além da mutação do gene, a gente também observa que os receptores dos glicocorticoides levam ao suprimento de uma resistência familiar esporádica que pode acarretar em outras síndromes, além das que a gente já viu, a Addison, Cushing, a síndrome de Crohn, é o que eu estou querendo falar para vocês, porque ela é caracterizada pela hiperadrenocorticismo sem características da síndrome de Cushing. Então, ela como se elas partem do mesmo princípio, das mesmas problemáticas, mas elas se diferem da maneira como são interpretadas. Uma vez que os pacientes apresentam baixa sensibilidade tecidual aos glicocorticoides, mas sem níveis de ACTH e cortisol circulante encontram-se elevados no intuito de manter o ritmo circadiano. Essa resposta geralmente é apropriada ao estresse, à resistência do eixo hipotalâmico, hipofisário ou suprarrenal. Meu Deus, quanta palavra difícil. Que estão diretamente ligados ao teste de supressão da dexametasona, por exemplo, que é um medicamento muito utilizado por pacientes brasileiros. No mundo inteiro, na verdade. Pode passar. Agora, para fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho A gente explicou o que são os glicocorticoides, onde eles atuam, quais as problemáticas iniciais que eles podem apresentar com uso exacerbado, produção exagerada, uso contínuo, e agora a gente vai falar eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos adversos que podem eventualmente acontecer, porque, né, todo medicamento que você faz uso prolongado, uso contínuo, uso incorreto, é claro que alguns efeitos podem vir a acontecer no organismo desse paciente. Devido aos efeitos inibidores do sistema imunológico e da resposta inflamatória, a gente fica sabendo que acontece uma grande facilitação a infecções por fungos, bactérias, vírus, parasitas, podendo gerar infecções disseminadas graves. Isso tudo advém dos efeitos adversos que podem ser observados pelo uso contínuo dos glicocorticoides, como, por exemplo, na glândula adrenal, que a gente falou anteriormente. Ela vai atrofiar a adrenal, vai causar síndrome de Cushing, que eu vou falar por último agora no próximo slide. No sistema muscular esquelético, por outro lado, ela causa miopia, osteoporose, osteonecrose, retardo de crescimento. Sistema cardiovascular, a gente tem dislipidemia, hipertensão arterial, trombose, vasculite. Sistema nervoso central, a gente tem mudança de comportamento, cognição, memória, humor, atrofia cerebral, que é muito sério, mas acontece, é mais raro, mas acontece também. No sistema digestório, por outro lado, a gente tem sangramento gastrointestinal, úlceras peptítica, pancreatite. Sistema imune, a gente tem imunossupressão, ativação de viroses latentes, que é muito comum, acontece bastante nos pacientes. No tegumento, a gente tem atrofia cutânea, dermatite perioral, retardo de cicatrização, acne, estrias, violáceas, essas acontecem muito na síndrome de Cushing, vou explicar já já para vocês. Nos olhos, catarata, glaucoma, e nos rins, um aumento da retenção de sódio e excreção de potássio. Então, a problemática maior aqui que a gente pode observar é que esses efeitos adversos não acontecem separados, e esse é o problema, porque um paciente que apresenta uma atrofia adrenal não quer dizer que ele só vai ter problema na glândula adrenal, ele pode sim apresentar um problema no sistema digestório ou no tegumento. Então, assim, uma reação em cadeia dentro desse organismo pode acontecer, e isso é que vai ajudar a derrubar e a defasar o processo de tratamento desse paciente. Então, é por isso que é preciso bater na tecla de uso consciente, orientado, e também pausa, interrupção do medicamento de forma controlada e assistida. Pode passar.
E por último, para a gente fechar aqui os nossos glicocorticoides, vou falar um pouquinho da síndrome de Cushing, que é bem conhecida, é uma doença rara, mas que advém da ingestão prolongada desse hormônio por meio de vários tipos de medicamento, ou seja, ela pode ser provocada não só por um tipo de tratamento com glicocorticoides. É uma doença rara, mas que tem consequências muito sérias. Geralmente, o que se observa do quadro clínico de um paciente com síndrome de Cushing é obesidade abdominal, face arredondada e avermelhada, ao mesmo tempo que ele pode apresentar uma diminuição severa da musculatura de braços e pernas, sede exagerada, dor de cabeça, visão borrada, nervosismo, insônia, pele fina e frágil, estrias avermelhadas ou roxas também são bastante conhecidas da doença, além de problemas de fertilidade nos homens e calvície, diminuição das mamas, surgimento de pelos no rosto, pescoço e tórax para as mulheres, sem contar com sequelas mais graves, que também já foram pinceladas aqui anteriormente. A gente está falando de diabetes, de diabetes, osteoporose, trombose e inclusive a depressão. Mas o que também precisa ficar claro é que não é só a ingestão prolongada de corticoides por meio dos medicamentos que pode provocar tantos problemas, mas eventualmente essa é a forma mais comum. A outra causa da doença está ligada a tumores nas glândulas adrenais e na hipófise, que está localizada na base do crânio, que nossos colegas comentaram anteriormente. É claro que não é preciso a gente entrar em pânico e abandonar de vez os medicamentos com corticoides. Aliás, isso nem deve ser feito de jeito nenhum, porque mesmo que a pessoa já tenha essa síndrome, se o efeito do excesso desse hormônio é ruim, com certeza a falta completa dele é muito severa e, consequentemente, muito pior. Pode levar à insuficiência renal e, inclusive, até a morte. Então, é importante que a gente procure um médico que vá diminuir a dosagem do medicamento de forma lenta e gradual. Esse é o ponto-chave da questão de se parar com os glicocorticoides. Até que o médico possa suspender o uso do medicamento. Mas em alguns casos, o corticoide pode nem ser interrompido, basicamente porque ele pode ser apenas reduzido a uma dose menos severa, ou então uma outra linha de tratamento possa ser efetivada para tratar dos sintomas adversos decorrentes do tratamento. Então, basicamente é isso. Obrigada. Olá, eu sou a Ellen, eu vou falar um pouco sobre contraindicações. Bom, os corticoides, eles são contraindicados em pacientes que têm hipersensibilidade à sua substância ou então algum componente que esteja presente na fórmula desse desse medicamento. Bom, ele também é contraindicado para infecções fúngicas sistêmicas e também para infecções não controladas, por causa da sua atividade imunossupressora. Também deve ter cautela, principalmente com hipertensão, insuficiência cardíaca, osteoporose e diabetes. Mas por que isso? Porque eles costumam alterar a glicemia, a pressão arterial e também estão relacionados a um aumento da fragilidade óssea. Por isso, deve ser utilizado apenas sob orientação médica nesses casos. Para falar um pouco mais sobre o porquê dessa contraindicação, eu vou dar o exemplo da osteoporose. Bom, o aumento dessa fragilidade óssea, ela pode ocorrer de 30% a 50%, pode ocorrer entre 30% e 50% dos pacientes. Principalmente nas áreas que são ricas em ossos trabeculares, como, por exemplo, a coluna vertebral e as costelas. Bom, esses efeitos ruins, eles foram descritos há mais de meio século atrás por Harvey Cushing. Bom, atualmente, esse problema atinge uma dimensão maior devido ao diagnóstico da osteoporose ser mais frequente e pelo uso amplo, muitas vezes até indiscriminado,
dos corticoides para o controle de diversas doenças. Isso levou que as pessoas fossem mais suscetíveis à perda óssea induzida por esse medicamento. No entanto, as mulheres pós-menopausa e as crianças são muito mais sensíveis a como eu posso dizer, a esses efeitos maléficos. Bom, a perda óssea, ela é bifásica. O que isso quer dizer? Ela ocorre em duas fases. Na primeira, é a perda rápida nos primeiros meses de até 12%. E a segunda fase é uma perda mais lenta, de 2 a 5% de tecido ósseo ao ano. Bom, os corticoides, eles exercem múltiplos efeitos sistêmicos e locais. Eles levam a uma rápida perda óssea. A gente pode dividir esses efeitos em diretos e indiretos. Os efeitos diretos, eles estão relacionados à ação dessa droga nas células ósseas e suas funções, principalmente diminuindo a síntese de colágeno e aumentando a sua degradação. Aqui nessa imagem de baixo, a gente consegue ver algumas células de colágeno no tecido ósseo. Bom, o colágeno tipo 1, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ele é a maior proteína estrutural da matriz óssea. Uma diminuição dessa expressão e o aumento da degradação dele são muito críticos para a ação inibitória dos corticoides da matriz óssea. Os efeitos indiretos incluem os efeitos indiretos ocorrem no metabolismo do cálcio. Como que ele ocorre no metabolismo do cálcio? Ele leva à diminuição do transporte intestinal transcelular do cálcio. Ele também pode interferir na secreção dos hormônios sexuais, como, por exemplo, inibindo a secreção ovária e testicular dos estrógenos e da testosterona. Eles também atuam no efeito sobre a produção de prostaglandinas, citocinas e fatores de crescimento. Porque, por exemplo, eles diminuem a produção da prostaglandina E2 no osso, cujo efeito principal é estimular a síntese de proteínas colágenas e não colágenas. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel do corticoide na asma. Bom, primeiramente, o que é a asma? A asma é uma doença muito comum, ela é encontrada tanto em adultos quanto em crianças. Ela é caracterizada por episódios de tosse, chiado no peito, cansaço ou aperto no peito. Ela é desencadeada por diversos estímulos. Essas anormalidades são decorrentes de um processo inflamatório crônico nas vias aéreas. Para quem tem asma, os corticoides ajudam a reduzir a anti-inflamação nos pulmões, pois ele possui uma ação anti-inflamatória. Como eu disse anteriormente, ele é o anti-inflamatório mais potente conhecido. Ele pode ser usado de duas formas. Na via inalatória, ele tem ação predominante nos brônquios e pouca ação restante no organismo. Essa ação ela é limitada no restante do corpo e faz com que os corticoides inalatórios tenham um bom perfil de segurança, porque ela age somente na mucosa dos brônquios. Ela não espalha para o resto do organismo. E também a gente tem a via oral, que ela tem atuação em todo o organismo, ou seja, ela é sistêmica, e são muito mais potentes. Geralmente, os corticoides orais só são prescritos para controlar a asma durante uma crise aguda por um curto período de tempo. Mas para algumas pessoas com um quadro de asma grave, que mesmo em tratamento ainda apresentam sintomas e crises frequentes, ou seja, mesmo fazendo uso da via inalatória, as pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida adequada, o médico poderá prescrever corticoides orais por períodos mais longos,
pode ser por meses ou anos, dependendo do quadro do paciente. Nas crises leves de asma, é indicado o uso do broncodilatador pelo menos umas 4 vezes ao dia por um período de 5 a 7 dias. Durante as crises mais graves, é necessário associar o corticoide sistêmico, ou seja, o corticoide de via oral, como, por exemplo, a prednisolona, que é um corticoide de via oral, ou a hidrocortisona, que é um corticoide via intravenosa. Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos dos corticoides orais. Bom, o problema de usar o corticoide oral por muito tempo é que ele provoca graves efeitos colaterais, já que ele atua em todo o organismo. Como, por exemplo, nas crianças, a obesidade e o retardo de crescimento são efeitos colaterais mais comuns. O retardo de crescimento, né, principalmente afetando ali também os ossos. Em adultos, pode aumentar o risco do aparecimento de doenças metabólicas, como, por exemplo, a obesidade e os diabetes, e também aumento na pressão arterial. Pode ocorrer também problemas no trato digestivo, problemas oculares, como, por exemplo, a catarata. Pode piorar também as pessoas que possuem glaucoma, osteoporose, insuficiência na glândula adrenal e até doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão. Estudos recentes demonstraram que as pessoas com asma, que foram tratadas com um corticoide sistêmico, que é o corticoide oral, elas apresentaram maior incidência de efeitos colaterais do que aquelas que nunca usaram o medicamento, ou seja, as pessoas que usam os medicamentos orais possuem mais efeitos colaterais do que as que usam o corticoide via inalatória. Bom, além disso, estudos também demonstraram que os riscos de ter efeitos colaterais relacionados ao uso de corticoides sistêmicos aumentam à medida que a dose e o tempo também aumentam. Ou seja, embora o uso a curto prazo traga muitos riscos, os efeitos são cumulativos. Repetindo, quanto maior a dose e maior o uso do tempo, maiores são as chances da pessoa ter efeitos colaterais. Agora eu vou falar um pouco do mecanismo de ação inalatória. Bom, a partir da década de 1980, o uso de corticoides por inalação ficou universalmente conhecido e também foi aceito como a melhor terapêutica primária de manutenção para pacientes com asma. Mas por que isso? Porque eles são liberados diretamente no local onde ocorre a inflamação, como eu disse anteriormente, na mucosa brônquica. Como a asma é uma doença inflamatória, os corticoides inalatórios agem como medicamentos anti-inflamatórios com o objetivo de evitar as crises dessa doença. Eles agem sobre as células do epitélio brônquico, suprimindo a transcrição de genes envolvidos na resposta inflamatória. Dessa forma, ocorre então a redução da liberação de citocina, enzimas, peptídeos e moléculas de adesão, que são as responsáveis pelo recrutamento das células inflamatórias. Bom, o início da recuperação da inflamação na mucosa, ele acontece de forma bem rápida, mas a eliminação da inflamação por completo demora bastante tempo, pode demorar até meses. É por isso que é necessário fazer a manutenção do medicamento a longo prazo, para a obtenção de um efeito mais sustentável. Segundo consensos internacionais e nacionais também, o corticoide inalatório é o medicamento de escolha para o tratamento da asma e prevenção a longo prazo. Algumas vantagens, ele possui muitas vantagens, eu vou citar agora algumas delas. Ele diminui a suscetibilidade a fatores desencadeantes, evita a internação por asma, melhora a função pulmonar do procedimento inflamatório, melhora a qualidade de vida, ou seja, o paciente dorme melhor, tem mais disposição
diminui a limitação, ele pode fazer mais atividades esportivas, como, por exemplo, atletismo, futebol. É isso. Boa tarde, meu nome é Daniela e eu vou falar aqui um pouco sobre eficácia e segurança. Então, no mundo farmacêutico, né, eficácia e segurança são conceitos e palavras-chave muito importantes para a integridade do medicamento. Contudo, infelizmente, poucos ainda sabem do significado desses termos e poucos se atêm a saber sobre a interferência disso no uso consciente do medicamento. Primeiramente, a eficácia é um conceito muito confundido com eficiência e efetividade. Então, sim, tem diferença. E esses termos também têm sua importância no meio farmacêutico. Basicamente, podemos organizar esses três termos dessa forma. Eficiência equivalente a custo, efetividade equivalente a impacto e eficácia equivalente ao resultado. Primeiramente, aqui em eficiência, ela é a capacidade de gerar bons resultados com o menor custo de recursos. Então, ela está relacionada ao processo e na forma de fazer as coisas, mas gastando o menos possível. Ela é basicamente aquele ditado de fazer mais e melhor com o mínimo possível. Já a efetividade, ela é a habilidade de atingir as metas definidas no prazo e orçamento estabelecidos e conseguir apresentar um resultado final satisfatório e que tenha um reconhecimento positivo. Ou seja, a efetividade é mudar a realidade e garantir que o produto final seja o melhor possível. Ao contrário da eficiência, é utilizar os recursos da melhor forma possível. Enquanto que a eficiência é você usar o menos possível de recursos, né? Na efetividade é você usar todos os recursos da melhor forma possível. Já a eficácia, ela está se referindo à capacidade de um produto ou de um tratamento de fornecer um efeito benéfico. O seu conceito se diz respeito à qualidade ou à característica daquilo que alcança os resultados ou efeitos esperados. Então, a eficácia está diretamente ligada ao resultado. Não importa sobre os recursos, sobre o jeito como os recursos, mas contanto que tenha o efeito esperado, podemos dizer que aquilo é eficaz. Então, a eficácia, que é o principal dado, né, dado farmacêutico dentro desses três termos, pode ser exemplificado como um remédio que elimina a doença a que se propõe com uma boa qualidade. O remédio vai ser considerado eficaz porque o objetivo foi alcançado. Ou seja, atingir o resultado é o mesmo que ter eficácia, sem levar em conta o custo do remédio, o tempo que levou para agir e os efeitos colaterais que possa ter gerado, assim como eu tinha falado antes. A eficácia, resumindo, é apenas o resultado, o fim, o alcance da meta com boa qualidade. E um medicamento pode ser eficaz mesmo tendo efeitos colaterais, contanto que esses efeitos sejam bem tolerados pelo paciente. Porque ele é considerado eficaz, né? Mesmo tendo efeitos colaterais, porque o resultado está sendo atingido. Mas quando os efeitos colaterais não estão sendo tolerados pelo paciente, quando já está chegando a ser maléfico para ele, de um ponto meio que irreversível, aí já entra no conceito de segurança medicamentosa. Pode passar, Yas. Então, o significado de segurança é relativo, porque todos os medicamentos podem ser tanto prejudiciais como benéficos. Ter uma margem de segurança, na questão de segurança medicamentosa, que é a diferença entre a dose eficaz habitual e a dose que produz efeitos colaterais graves ou de risco de vida. Então, quando o medicamento tem uma dose que está oferecendo risco de vida ou efeitos colaterais graves, então já quer dizer que aquele medicamento não está sendo seguro para aquele paciente. Ou seja,
o termo de segurança depende de paciente para paciente. Em alguns pacientes, os efeitos colaterais serão quase inexistentes, enquanto que em outros poderá acarretar em muitas complicações na saúde. E é dever da empresa farmacêutica, durante os testes do medicamento, que eles adquiram uma boa média de respostas positivas ao uso da droga. Então, quando uma empresa farmacêutica vai fazer esses testes, né, para ver se o medicamento é eficaz e seguro, eles têm que ter uma média de respostas mais positivas do que negativas, né? Porque senão o medicamento não é considerado seguro para praticamente ninguém. Mas além disso, além desse cuidado das empresas, né, tem cuidados individuais que são necessários. Por isso que nos últimos anos o tema segurança do paciente na atenção primária à saúde tem sido priorizada por essas organizações internacionais de saúde, pois é nesse âmbito de atenção primária, porque é nesse âmbito de atenção primária tem várias adoções de várias estratégias que podem melhorar a segurança do paciente no uso de medicamentos. E é super necessário que haja uma comunicação entre agentes de saúde e os pacientes, principalmente farmacêuticos que possuem mais contato diário com os pacientes do que o médico, né? Considerando que uma pessoa vai ao médico em média 2 vezes por ano e vai em estabelecimento farmacêutico no mínimo uma vez por mês, né? Então, é muito importante que haja essa comunicação e essa relação do paciente. E é preciso também que haja uma análise completa do paciente para que se consiga o máximo de informações que poderão ser usadas para a melhor administração de sua farmacologia, e visando assim uma melhor segurança medicamentosa. Então, sempre antes de prescrever o medicamento, o médico tem que coletar informações como histórico médico, exames laboratoriais e outras doenças que ele também tenha, né? Doenças concomitantes. Histórico familiar, se a pessoa já usou um produto semelhante e teve algum efeito colateral, interações medicamentosas, entre outros. Todos esses são os dados que garantem que haja uma melhor segurança para o paciente. Os medicamentos prescritos devem considerar as reais necessidades de cada indivíduo e a análise do balanço entre potenciais benefícios e riscos. Ou seja, não tem como generalizar, né? Sempre antes de indicar um medicamento, ainda mais quando vai ter um uso a longo prazo, tem que fazer uma catalogação muito a fundo do seu histórico de vida. E além da coleta de informações do paciente, as informações da empresa gestora do medicamento devem estar sempre atualizadas sobre as doses usuais para diferentes indicações terapêuticas, como faixa etária, dose máxima de cada medicamento, interações medicamentosas, efeitos colaterais e medicamentos que necessitam de ajuste de doses em casos especiais, porque essas informações contribuirão para a prevenção de erros. Tá, e agora sabendo o que significa segurança e eficiência, ou eficácia, fazemos a pergunta, né? Podemos considerar que corticoides são eficazes e seguros? E a resposta é: corticoides são medicamentos eficazes, porém apenas seguros quando administrados por um curto período de tempo. Porque em períodos prolongados, os efeitos colaterais dos corticoides são mais comuns. E apesar de ser um medicamento muito eficaz contra várias doenças graves, esse perfil muito extenso de efeitos colaterais se caracteriza como um defeito que afasta alguns pacientes, pois pode trazer resultados graves e até mesmo esteticamente indesejáveis. Alguns desses efeitos colaterais, né, já foram citados alguns, mas temos cansaço, insônia, aumento dos níveis de açúcar no sangue, alterações no sistema imunológico, má digestão, úlcera no estômago, reações alérgicas locais, inflamação no pâncreas e esôfago, entre outros, né? Sempre lembrando que a segurança de um medicamento envolve muitos outros fatores e são sempre casos muito individuais. E sua eficácia também ocorrerá se houver uma administração correta. Então, o paciente tem que se ater
a sempre tomar os medicamentos na hora certa, na dose adequada, sempre atento às contraindicações e interações medicamentosas, porque se ele não fizer essa administração correta, né, o medicamento não vai atuar de forma eficaz no seu organismo. E também não será seguro para ele se ele não tiver essa boa administração por parte da empresa, por parte do médico, do farmacêutico e dele mesmo. Pode passar, Yas. O uso de corticoides em crianças. O uso exagerado de corticoides em crianças, assim como o exagero com quaisquer medicamentos em qualquer idade, pode trazer efeitos adversos e colaterais graves, né? Porque medicamento é uma coisa séria, nunca pode ser tomado de forma autônoma, né? E se já é ruim para adultos, imagine para crianças. Crianças devem ser monitoradas e os medicamentos apenas utilizados em caso de necessidade, uma vez que o seu uso por longos períodos pode também causar um prejuízo no desenvolvimento muscular e esquelético, na questão de crescimento da criança, né? Considerando aqui que a criança é de 0 a 12 anos de idade. Então, o uso de corticoides em curto prazo pode ocasionar fraqueza muscular, hipertemia, redução da imunidade e aumento de açúcar no sangue. E o uso de corticoides a longo prazo é muito mais complicado. Nas crianças, os corticoides a longo prazo causam comprovada redução no crescimento, além de alterações morfológicas, como o rosto no formato de lua, além da supressão da produção de hormônios naturais e muitos outros que eu falarei aqui um pouco. E as passa só para eu ver o que tem depois desse. Tá, pode deixar aí, por favor. O uso de corticoides não, pode deixar no outro mesmo. Isso. Então, doses altas de corticoides podem diminuir a secreção fisiológica do hormônio do crescimento, que é o GH, né? Em crianças, através do aumento da secreção de somatostatina, que é conhecido como o hormônio inibidor da liberação do GH. E essa somatostatina é um hormônio regulado. Essa somatostatina é um hormônio regulado pelos altos níveis de glicose, aminoácido e de glucagon. E já foi falado, né, que corticoides aumentam o nível de glicose no sangue. Então, o déficit ou excesso, né, o déficit ou excesso de glicose podem provocar diretamente transtorno. Não, desculpa. O déficit ou excesso desse hormônio provocam indiretamente transtornos no metabolismo de carboidratos. Em algumas crianças expostas a corticoide, a resposta a teste de estímulo para a liberação do GH pode estar alterada por efeitos diretos dos corticoides na placa de crescimento. E a placa de crescimento, ou placa epifisária, é uma placa de cartilagem hialina localizada na metáfise da terminação dos ossos longos. E essa placa é encontrada em crianças e adolescentes, porque está diretamente relacionada com a função de auxiliar no crescimento ósseo. Então, a infusão de corticoides na placa de crescimento leva à redução temporária da taxa de crescimento do membro e pode romper a vasculatura dessa placa. Então, no caso de crianças que têm artrite, né, é muito raro, mas pode acontecer, e que tem a injeção dessa corticoide nessa placa de crescimento, pode afetar no crescimento, né? Pode, como é muito normal, no uso de corticoides nesse local. Os condrócitos, né, que são células presentes no tecido cartilaginoso, expostas a corticoide, mostram taxas de proliferação diminuídas em um período de repouso longo, reversível. Ou seja, esses condrócitos, né, que são
as células no tecido cartilaginoso, ou seja, na hialina, né, que é a placa de crescimento, tem uma expressão diminuída no uso de corticoides. Então, não vai ter o sucesso na sua função e vai fazer com que a criança não tenha o crescimento adequado. Em condições com níveis normais de cortisol, ocorre uma síntese apropriada de GH, bem como influências normais de GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio do crescimento, e a somatostatina, né, que é o oposto do GHRH, resultando na liberação pulsátil do GH. Contudo, em condições com níveis elevados de cortisol, que é no caso de uso de corticoides, a produção do GH é estimulada pela hipófise, mas a liberação pulsátil do GH está impedida, principalmente através do aumento do efeito da somatostatina hipotalâmica, que é o hormônio já citado antes. Mesmo quando a secreção pulsátil de GH é mantida no uso de corticoide, os níveis médios de GH estão reduzidos quando comparados com dados de crianças saudáveis, corrigidos pelo estágio puberal e sexo. Então, mesmo quando a secreção pulsátil do GH é mantida, né, quando ela não é inibida, os níveis de GH nessas crianças que estão fazendo uso de corticoides, comparado a crianças saudáveis que não estão usando os corticoides, os GH são bem mais reduzidos. Então, os níveis desse hormônio do crescimento são reduzidos, mesmo quando esse hormônio de inibidor de GH está muito ativo. Enfim, conclui-se que o uso de corticoides na infância e na adolescência é acompanhado por diversos efeitos colaterais. Mesmo em um período inferior a 15 dias, pode levar a reações adversas, como vômitos, alterações comportamentais e distúrbios do sono, além de outros efeitos colaterais já citados também. E pode levar, e em longo prazo, sendo específico dessa faixa etária, o atraso do crescimento, cuja fisiopatologia está bem esclarecida, né? Como esclarecemos como ocorre na questão dos hormônios. Os principais efeitos colaterais do corticoide são reversíveis, mas atraso no crescimento pode levar a déficit estatural, o que pode tornar irreversível e causar sequelas psicológicas e funcionais importantes. No entanto, ainda não está bem estabelecido qual das variáveis relacionadas com a administração desta droga apresenta a associação mais intensa com a inibição do crescimento. Então, não se sabe se é a dose da corticoide, se é a idade com que a criança está tomando, ou se é doses em dias alternados. Não se sabe qual desses motivos está relacionado com a inibição do hormônio do crescimento. Sabe que ocorre essa inibição, mas não se sabe qual o motivo, qual a farmacocinética da droga que faz com que isso aconteça. Em suma, para que o corticoide seja indicado, tem que ser em casos mais críticos, né, como asmas ou artrite reumatoide em crianças, e é preciso que os seus benefícios sempre superem os possíveis riscos, principalmente em casos de criança, né, e tem que sempre ter um acompanhamento muito rígido, nunca fazendo de forma autônoma, porque pode criar realmente sequelas muito graves na criança. E aplicando aqui, né, os conhecimentos de eficácia e de segurança, sempre aplicar os mesmos conhecimentos no uso da criança, né, fazer o histórico familiar, o histórico de vida, se a criança já usa outro medicamento, e por aí vai. Pode passar, Yas. E é isso. Não, pode passar, acabou mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Aqui são as nossas referências bibliográficas. Para quem tiver interesse ou então tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Boa tarde.